Será que assim como eu, você já ouviu frases do tipo: eu vou para a igreja? Não, lá tá cheio de gente errada. Não, eu me magoei com a igreja. Se você já ouviu isso, ou se você já falou isso, fica aqui até o final desse vídeo. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus ali em João 8 vai dizer o seguinte, a partir do verso 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Conta a história de que um dia um jovem chegou para um pastor e começou a reclamar da igreja, começou a reclamar das pessoas da igreja e falou: Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair daqui. Igreja dá muito problema, as pessoas são todas erradas, são hipócritas e não sei o quê. E aí o pastor sábio, né, virou para esse jovem e falou o seguinte: olha, pega um copo, enche até a boca de água e eu quero que você dê 3 voltas aqui na igreja. Você consegue fazer isso? Aí o jovem falou: consigo, tranquilamente. E ele foi, pegou, encheu o copo de água e foi dando uma volta na igreja sem derramar nenhuma gota. E ele voltou para esse pastor e falou: olha, eu consegui. Falei para você que eu conseguia. E aí o pastor virou para ele e perguntou o seguinte: você conseguiu prestar atenção nas pessoas enquanto você fazia isso? Aí ele falou: não, porque eu tinha que me concentrar para a água não derrubar. Ele falou: pois é, da mesma forma, se você estiver focado no que é o certo, focado em Jesus, focado em Deus, essas coisas vão acabar se tornando triviais para você. Você está olhando para o lado, mas você tem que estar com o olho firmado em Jesus. Olhe somente para Ele. Eu estou te contando essa história porque eu já ouvi muitas vezes essa afirmação de que a igreja não presta, que tem pessoas lá dentro que não prestam e tudo mais. E eu concordo. Realmente tem pessoas que dão muito trabalho para a gente. Só que o problema é: nós também não prestamos. E se você já afirmou isso, cuidado, porque provavelmente você ainda não entendeu o quão ruim você é. Todos nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Todos nós cometemos erros graves diante de Deus. Provavelmente erros que ferem o coração de Deus, tanto quanto esse que nós estamos acusando as pessoas. Tome cuidado, porque você pode pensar que a igreja é um clube santo, mas a igreja não é um clube santo. A igreja é um hospital de pecadores. É um lugar para nós sermos tratados por Deus também. Um lugar para nós sermos usados por Deus para ajudar outras pessoas, mas para que outras pessoas sejam usadas por Deus para nos tratar. Então tome cuidado quando você afirma que a igreja tem problemas, que as pessoas são ruins, que elas fazem coisas que não prestam, porque você também não presta. Essa que é a verdade. Então tome esse cuidado. Como esses fariseus, esses doutores da lei, muitas vezes estamos prontos para apedrejar outras pessoas, mas nós mesmos não estamos prontos para sermos apedrejados pelo nosso pecado. Às vezes somos intolerantes com o pecado do próximo, mas com o nosso nós passamos pano, e isso está extremamente errado. Às vezes acusamos uma igreja ou as pessoas da igreja de serem hipócritas e não vemos que nós também somos quando acusamos o próximo, apedrejamos o próximo, mas não vemos que nós também temos pecados, nós também temos erros. Então a minha orientação para você é: pare de olhar para o lado.
Assim como o jovem que conseguiu andar pela igreja com um copo cheio de água, sem olhar para os lados, ele só conseguiu isso porque ele não se distraiu. Não se distraia com pequenos erros e falhas das pessoas, ou que sejam grandes erros e grandes falhas. Olhe para Jesus. Jesus ele vem para resgatar uma igreja, resgatar a igreja dele santa, pura, mas que comete erros ainda. Com certeza comete, do mesmo jeito que eu e você cometemos. Recentemente eu conversei com uma pessoa e ela afirmava estar próxima de Deus, mas que ela não conseguia mais viver uma vida com a igreja, viver em comunidade, porque ela via muitos erros na igreja e isso incomodava muito. Mas eu, ali nesse momento conversando com a pessoa, eu questionei assim, falei, olha, cuidado para não parecer que você está dizendo que você não erra. Cuidado para não parecer que você está dizendo que você é perfeito, porque você não é. Você também erra. Não é porque para você é inaceitável o erro daquelas pessoas que os seus não são diante de Deus. Cuidado para não parecer arrogante, porque Deus ele quer que nós vivamos uma vida de arrependimento de pecado, que nós confessemos que nós erramos também. Não use isso como desculpa para não congregar. Tem muita gente que usa isso como desculpa para não congregar, para deixar de ir para a igreja, para se ver livre no final de semana, por exemplo. Não use isso como desculpa. Não seja injusto com a igreja. Do mesmo jeito que você está apedrejando, você também pode ser apedrejado. Tome cuidado. A igreja, a Bíblia, Deus não quer isso para nós. Ele nos perdoa, assim como ele perdoou essa mulher que nós lemos aqui no texto. Mas ele perdoou e disse, olha, vai, não peque mais. Não quer dizer que Jesus estava passando pano para o pecado dela, mas que Jesus ele perdoa mediante o arrependimento. Com certeza essa mulher estava arrependida ali. Por isso Jesus a perdoou, e por isso Jesus a despediu e falou, olha, vai, não peque mais. Não viva achando que você não erra, que você não peca, porque você erra. E às vezes a pessoa vem com uma falsa humildade dizendo, não, eu sei que eu erro, mas meus erros não são grandes desse jeito. Quem disse? Como que você tem um termômetro para isso? Deus te falou isso? A Bíblia fala isso? Quem disse que o seu pecado não fere o coração de Deus também? E eu vou te dizer, biblicamente falando, fere sim. Fere e muito. Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos. Nós necessitamos da graça de Deus. Você é um necessitado como eu, como qualquer outra pessoa da igreja. Então não acuse a igreja de errar, pessoas da igreja de errar, porque você também erra. Pare de olhar para o lado. Olhe para Jesus. Esse foi mais um Blessed Talks. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Clica aqui no joinha e deixa um comentário aqui. Isso ajuda o vídeo a ser propagado, a aparecer para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. E até o próximo programa.